Neste mês de abril, o Brasil conseguiu superar a meta de 1 milhão de doses aplicadas em 7 dias, atingindo um recorde na última sexta-feira, com mais de 1 milhão e 700 mil vacinas aplicadas. Novos lotes de vacinas começam a chegar em julho. E, segundo o ministro Marcelo Queiroga, houve redução no número de casos e de internações. Por consequência, uma diminuição na pressão sobre o nosso sistema de saúde, que resulta em maior disponibilidade de vagas nas unidades de terapia intensiva, o que, consequentemente, nos dá uma diminuição da pressão em relação a insumos, né? Como, por exemplo, os insumos utilizados nos kits de intubação, de oxigênio. Será liberado hoje um trecho da duplicação da BR-101 na Bahia. O presidente Jair Bolsonaro vai ao estado para inaugurar a obra. No total, foram entregues mais de 180 quilômetros de novas pistas na Bahia este ano. Ao todo, serão entregues 22 quilômetros de pistas duplicadas, referentes aos trechos 1, 2 e 4 do empreendimento. O trecho da BR-101, que será inaugurado hoje, liga os municípios baianos de Feira de Santana e Esplanada. Com mais essa entrega, os motoristas passam a contar com 58 quilômetros de pistas duplicadas, que também incrementam uma região com grandes indústrias como cervejarias e plantações de eucalipto para a indústria de celulose e carvão vegetal. A BR-101 é um dos principais corredores rodoviários do Brasil. Ela atravessa 12 estados e corta o país de norte a sul. Por aqui, passam mais de 12 mil veículos por dia, sendo 60% deles relacionados ao transporte de carga. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve na região norte para fazer a entrega de quase 470 mil cestas de alimentos no Pará, uma ação que faz parte do programa Brasil Fraterno. Há 22 anos, Dona Roângela sustenta a família por meio da pesca na ilha do Arapiranga, município do estado do Pará. Mas o novo coronavírus mudou drasticamente a renda familiar dela e das demais famílias de pescadores da região. Quando a gente pode, a gente ajuda com pouca coisa, mas nós não temos nem para nós. Tem dia que eu boto a rede para pegar 3 peixinhos que não dá nem para o almoço. Para levar conforto alimentar, o programa Brasil Fraterno investiu mais de 65 milhões de reais em 468 mil cestas de alimentos em todo o estado do Pará. Serão beneficiados indígenas, quilombolas, extrativistas e pescadores artesanais. Ela é uma classe importante pelo Brasil. Para o Brasil, o pescador ele coloca o pescado na mesa do cidadão. A entrega foi idealizada pela união do Programa Pátria Voluntária e do Ministério da Cidadania, que atua como articulador para buscar investimentos de empresas privadas. O governo federal participa para atenuar o sofrimento da nossa população e para que nós consigamos superar esse período de pandemia. O presidente Jair Bolsonaro falou da importância do programa para as populações vulneráveis. Ajuda o povo que perdeu o emprego. Nós sabemos da dificuldade para reconquistar esse emprego novamente, para voltar a ter um ganho para aqueles que eram informais. E em Manaus, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou o Centro de Convenções do Amazonas e anunciou a liberação de 128 milhões de reais para a retomada do turismo no estado. No total, serão repassados mais de 1 bilhão de reais para o Fundo Geral do Turismo. Com um investimento federal de 40 milhões de reais, serão mais de 14 mil metros quadrados de espaço para feiras, exposições e grandes eventos. E o complexo se consolida como o maior centro de convenções da região norte. Tudo para impulsionar a retomada da economia e o turismo da região, prejudicados pela pandemia da Covid-19. Nada é igual a uma experiência de turismo como o estado do Amazonas oferece. Durante a inauguração, o governo federal anunciou novas linhas de financiamento de mais de 1 bilhão de reais para o setor do turismo e a abertura de novas agências da Caixa para facilitar o pagamento do auxílio emergencial de 2021. E em primeira mão, a gente está anunciando pelo menos mais 3 agências em Eurunepé, Barreirinha e Ipixuna,
provavelmente vamos abrir mais 10 agências aqui. Durante a passagem por Manaus, o presidente Bolsonaro anunciou também a entrega de 270 mil cestas de alimentos para a população do Amazonas. A ação faz parte da iniciativa Brasil Fraterno, que atende famílias vulneráveis nos municípios mais afetados pelos efeitos econômicos e sociais da pandemia do novo coronavírus. Só com os recursos que foram destinados esse ano para aquisição de cestas básicas, inclusive para a população indígena, para quilombolas, para extrativistas, para pescadores, foram 220 milhões de reais. A gente pede a Deus que essa pandemia logo nos deixe e o Brasil possa voltar à sua normalidade. O nosso inimigo é um só, o vírus. E tenha certeza, com Deus e esse povo maravilhoso ao nosso lado, nós venceremos todos estes obstáculos. E por falar em solidariedade, o programa Criança Feliz acompanhou mais de 1 milhão de crianças e gestantes em 2020, mesmo com a pandemia. Quem vê a pequena Manuela, de 5 anos, cantar e pedalar, não imagina que ela nasceu com hidrocefalia, com o diagnóstico de que teria dificuldades de desenvolvimento. Mas o estímulo na primeira infância mostra que é possível mudar a história dessas crianças. É uma menina muito inteligente, é uma menina que aprende as coisas numa rapidez. Para promover o desenvolvimento de crianças com idade entre 0 e 6 anos, foi criado o Criança Feliz. O programa traz diretrizes para a formulação de políticas públicas voltadas à primeira infância, dado a importância desse estímulo nos primeiros anos de vida. E mesmo com a pandemia, o programa não parou. O Criança Feliz superou em 2020 mais de 1 milhão de crianças e gestantes acompanhadas, em cerca de 42 milhões de visitas residenciais. As visitas não pararam. Foram feitas visitas, orientações de forma remota, através de vídeo, através do WhatsApp, e as famílias davam retorno desses atendimentos para as nossas equipes. O projeto Criança Feliz, já ajudou muito a gente. Logo no início trouxeram frutas, legumes, aqui para o nosso lar. O programa Criança Feliz tem ajudado não só as crianças, mas toda a família. As nossas famílias têm muita vulnerabilidade em questão de financeira, falta de emprego, tudo. Estar no programa Criança Feliz é muito gratificante, da gente ver as famílias da gente sendo instruídas. O Dia Nacional da Libras é comemorado em 24 de abril. Desde 2002, uma lei reconhece a língua brasileira de sinais como a língua de instrução e comunicação da comunidade surda. A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência enviou um vídeo para a gente que tem a voz da assessora bilíngue Dânia Vasconcelos. Essa lei nos fez refletir em como a comunidade surda vem sofrendo de diferentes maneiras na sociedade, lutando ano a ano para conquistar seu espaço. E assim, aprendemos a como enfrentar barreiras e como superá-las. E é importante que a sociedade veja a língua e a reconheça como da comunidade surda. E, aliás, gostaria de dizer que essa língua não é apenas da comunidade surda, e sim de todos nós brasileiros, para que assim os surdos sejam incluídos na sociedade pela acessibilidade comunicacional. O censo demográfico, que é aquela pesquisa sobre a população, não será feito em 2021. O motivo, segundo o governo, são as restrições no orçamento devido à pandemia. Já os recursos para o combate à Covid-19 estão garantidos, segundo o Ministério da Economia. A lei orçamentária fixa em mais de 4 trilhões de reais as despesas e receitas do governo para este ano. O presidente fez vetos parciais que somam quase 20 bilhões de reais. São cortes em emendas parlamentares e despesas do governo.
Esse dinheiro vetado será remanejado para cobrir despesas obrigatórias, como a Previdência Social. O governo também fez um bloqueio adicional no orçamento dos ministérios, que soma mais de 9 bilhões de reais, valor que pode ser destravado ao longo do ano. Conforme a dinâmica orçamentária e avaliações de receitas e despesas ao longo do ano, os dados podem ser alterados e, portanto, o impacto sobre a gestão de cada ministério também pode ser correspondentemente alterada. Não corremos riscos de termos parada em nenhum dos ministérios. Esse é um ponto importante. Os cortes no orçamento não vão afetar o combate à Covid-19. Como os gastos do Ministério da Saúde com a pandemia não entram nos cálculos do limite de gastos do governo, isso vai permitir uma avaliação sobre a necessidade de mais recursos para a saúde ao longo de 2021. Os gastos relacionados à Covid do Ministério da Saúde estão retirados ou excepcionalizados da meta fiscal. Isso nos permite uma margem maior de manobra. Ainda que tenha havido algum corte, algum veto na saúde, entendemos que a maior parte ou grande parte disso não afetaria diretamente a Covid. Mas se porventura isso ainda acontecer, a gente tem algum mecanismo de, ao longo do tempo, corrigir essa situação, dado a autorização que foi dada na LDO para atendimento de demandas relacionadas à Covid na saúde, fora da questão da meta fiscal. Foi divulgado o desempenho de instituições superiores públicas e privadas de todo o país. É o Índice Geral de Cursos Avaliados da instituição, o IGC de 2019, que mede a qualidade das instituições de ensino superior. Na escala do IGC, que vai de 1 a 5, mais de 70% das instituições públicas federais de ensino superior tiveram nota 4 ou 5. O cálculo leva em conta os dados do ENAD, a avaliação média dos programas de pós-graduação estricto sensu e a distribuição dos estudantes entre as diferentes etapas do ensino superior. O INEP contribui diretamente para apurar as informações que permitem a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e a efetividade acadêmica e social. Ao todo, foram avaliadas 2.070 instituições, 87% da rede particular e quase 13% da rede pública. A maior parte das instituições atingiu nota 3 na avaliação. O Sudeste foi a região com maior número de instituições avaliadas e de unidades com faixa 5. Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte são os estados proporcionalmente com maior número de instituições na faixa 5. Também foram avaliados 4.679 programas de mestrado e doutorado. O índice de cursos avaliados é levado em conta na formulação de políticas públicas do governo federal, como a Universidade Aberta do Brasil e o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. O indicador também é parâmetro para a distribuição do orçamento público. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens nas redes sociais.